Esse fim de semana foi um fim de semana cheio para bodybuilding, muita coisa aconteceu, mas hoje a gente vai falar da Open do Tampa Pro. O Patrick Moore não é mais o queridinho dos árbitros, o Max Charles foi roubado e o Valliere ganhou um presente. Eu sei que o bodybuilding é um esporte difícil de ser julgado, com muitas nuances, muitos detalhes, mas eu acho que eu não tô sabendo mais nada de julgamento. Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e hoje aqui feriadão, 7 de setembro, independência do Brasil, mas independente de quais sejam seus objetivos na academia, a Dragon Pharma te ajuda a chegar lá muito mais rapidamente. Faz a promoção, 30% de desconto no site todo, e usando meu cupom SHAIM10 você ganha mais 10% de desconto, totalizando 40% no total. Olha só esse exemplo. Dr. Fear, aminos essenciais para usar durante o treino. Você compra esses 3 potes aqui com esse desconto, você vai pagar o valor menor do que pagaria por 2 deles. Então tá na hora, pessoal, tá na hora de fazer o seu combo aí, de fazer o seu stack, ou de montar o seu estoque, de juntar a galera aí para pagar um frete só e acima de R$500, frete grátis, e ganha ainda um galão desse aqui, Dragon Pharma, exclusivo para vocês. Então vamos pro vídeo, vamos falar do New York Pro, que aconteceu em Tampa. Não foi nenhum show espetacular, não tinha nomes estelares, não tinha nenhum astro, mas tinha muita gente que seria complicado julgar, porque são muitos atletas com nível muito parecido. Mas mesmo assim, foi um show com resultado bem complicado de entender. E às vezes a gente entende que o bodybuilding é um esporte complicado, um esporte complexo, com muitos detalhes, com muita coisa. A gente tem que entender que muitas vezes o que os árbitros pensam e o que os árbitros querem não é aquilo que o público quer ver exatamente, que o público se leva para a emoção e os árbitros pensam com a razão. Eu sempre tento trazer essa visão para vocês, essa visão de educação, eu quero mostrar para vocês como que os árbitros pensam e como realmente funciona o esporte para que cada vez mais as pessoas entendam isso. Mas dessa vez, eu não consigo entender. Dessa vez eu não tenho, eu não consigo explicar para vocês o que aconteceu. Não concordei com várias colocações aí que aconteceram. Não concordei com o vencedor, com alguns outros caras. Difícil de explicar e dessa vez parece que foi um consenso meio que geral. Os árbitros estavam meio confusos. Só pra gente ter uma ideia aqui mais geral, o Antoine Vaillant ficou em 7º lugar, o Hassan Mustafa ficou em 4º lugar, John De La Rosa em 3º e aí Valliere foi o vencedor. O Max Charles ficou em 5º, o Patrick Moore ficou em 6º lugar e o Justin Rodrigues ficou em 2º lugar. Deveria ter sido o campeão, na minha opinião. Vamos continuar vendo mais fotos. E aí os árbitros foram chamando para as comparações, né? Aí eles fizeram aquele primeiro call-out, depois chamaram aqui esses caras, Patrick Moore, Hassan Mustafa, Max Charles e Justin Rodrigues. 2º lugar, 5º lugar, 4º lugar, 6º lugar. E aqui a gente vê o Hassan Mustafa, como a gente vê, às vezes a gente vê o cara sozinho no Instagram, ele é super impressionante, super seco. Claro que as fotos não estão tão próximas, as fotos não estão tão nítidas, é difícil a gente falar realmente e dar uma sintonia muito fina aqui de como que estava o condicionamento desses caras, mas ele não estava, aparentemente não está tão seco como ele estava nas fotos, um dia ou 2 antes. Ele tem aqui os ombros um pouco estreitos, né? Então dificulta um pouco, como ele é mais baixinho, dá um visual mais block nele, né? Não tá tanto aquele visual de V. O Patrick Moore é um cara que começa a não ter mais boas colocações. Quem me acompanha sabe que eu vivo falando do Patrick Moore e sempre uso esse termo para ele. Ele é um cara que os árbitros gostam de premiar. Ele é um físico que parece agradar os árbitros da Pro League, porque a gente nunca vê ali uma coisa proporcional entre as colocações que ele pegava até um ano atrás com o físico dele, nunca batia. A gente é levado a acreditar hoje que ele foi um cara super valorizado, falta volume nas pernas, não tem, falta densidade, espessura. É um físico bonito, é um físico lindo, mas não é um físico como eles disseram que ia ser, que seria algo muito poderoso aí, um cara que iria levar títulos e queria brigar ali para ser top 6 do Olímpia. Talvez isso esteja um pouco longe de acontecer e talvez a idade realmente esteja chegando aí para o Patrick Moore. Ficou em 6º lugar nesse show, que nem foi um show tão forte assim. Em 5º lugar ficou esse cara aqui, ó, Max Charles. Max Charles até lembra um pouco o Dexter Jackson, né? Se a gente pensar na linha de cintura aqui, o formato das coxas e tudo nessa pose aqui, lembra um pouco. Claro que o Dexter é muito melhor do que ele,
Mas pelas fotos que a gente viu, até fotos mais de perto, ele estava muito bem condicionado. Era um dos caras mais bem condicionados do show. E talvez devesse ter brigado pelo título junto com o Justin Rodrigues. Esses dois caras aqui deveriam ter ficado em primeiro e segundo lugar, na minha opinião. Bem seco. É claro que tem falhas, as coxas poderiam ser maiores, as costas precisam ser melhores, mas de uma maneira geral ele tem um balanço muito bom. E quem treina o Max Charles é o Milos Sarcev. E o Milos deu uma entrevista logo depois do show e ele fez duras críticas à arbitragem do show. Ele falou que perguntou para os árbitros qual que era ali o feedback deles. Eles falaram assim que falta mais esse volume aqui lateral, de vasto lateral para ele, para ter uma abertura maior. Falta um pouco mais de separação nas costas e de parte baixa das costas. Mas aí o Milos começou a questionar, falou assim, mas o cara que ficou à frente dele, que foi o Hassan Mustafa, não tinha o ombro largo, era um ombro estreitinho, não tinha o formato em V tão pronunciado quanto o Max Charles, não estava tão seco quanto o Max Charles. E aí, se a gente for penalizar pelas fraquezas, quais fraquezas tiram mais pontos? E é uma coisa que a gente sempre questiona. É uma coisa que é sempre questionada, sempre perguntada, que eu não consigo muitas vezes entender, e que eu adoraria que a Pro League pusesse numa hierarquia. Conta mais? Conta mais volume? Ou a definição? Ou a proporção? A simetria? Cortes profundos? O que está valendo mais? O que tem mais valor? A gente sabe que é um conjunto de coisas. Então falam assim, o melhor físico é o melhor conjunto. Ótimo, concordo, tem que ter ali um conjunto muito bom. Mas quando tudo empata, o que vale mais? Deveria ter uma hierarquia de fatores nesse sentido para que a gente pudesse ter julgamentos mais precisos e mais claros para a gente poder entender melhor o esporte. Porque o julgamento é tão subjetivo e tão inconsistente que a gente não sabe o que pensar, a gente não sabe o que esperar dos árbitros. Isso é ruim para o atleta, é ruim para quem cobre, é ruim para o público que não entende. Então eu acho que tá mais do que na hora, já passou, da arbitragem, do julgamento, tentar lutar para que seja alguma coisa mais clara, para que tenha algum padrão, alguma coisa, notas, pontos, o que é que seja, que tragam alguma clareza e objetividade para o esporte. Senão a gente está indo para um caminho sem volta, onde vai ficar aquela coisa cada vez mais subjetiva e cada vez mais inconsistente que, na minha opinião, desanima muito e acaba levando o fã para longe disso. E você que vê nosso vídeo aí não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer. A gente tem em média aí 400 mil usuários únicos por mês e 70 mil inscritos só. Então se cada um de vocês aí tomar um tempinho, se inscrever, ligar o sininho lá, a gente cresceria muito rápido. Isso me daria condições muito melhores e confortáveis de produzir muito mais conteúdo para vocês. O Justin Rodrigues começou não tão bem na visão dos árbitros, ele foi chamado fora aí dos caras que lutariam pelo título, mas ele foi subindo ao longo das prévias e foi melhorando. A gente vê aí que ele é um cara com o ombro bem largo, a cintura... Ele sabe, ele não tem a cintura estreita, a cintura dele é até meio que larga, mas ele sabe muito bem jogar com isso. Aqui, ó, duplo bíceps de frente, ele dá uma giradinha no quadril para deixá-la um pouco mais estreita. Expansão de dorsais de frente, ele espreme bem aqui a cintura e posiciona a mão muito bem posicionada para diminuir a cintura e ele consegue expandir bem os dorsais, diferente do Hassan Mustafa que não consegue, ele é o cara que expande pior aqui. A gente vê o Patrick Moore espremendo bem aqui a cintura dele e erguendo bem o peito para ter um aspecto mais largo nos dorsais. Mesma coisa o Max Charles, mesma coisa o Justin Rodrigues e aqui o Hassan Mustafa está bem sem levantar o peito, né? Bem reto aqui, o que tira um pouco da vantagem dele perante os outros. Aqui ele foi o cara que ficou pior nessa pose para a gente ter aqui um entendimento. Nas poses de costas também, como os árbitros falaram, falta separação muscular e lower back aqui pro Max Charles, mas ele estava muito seco e muito bem condicionado. Então aqui o conjunto, os dois conjuntos melhores aqui são do Max Charles e do Justin Rodrigues, que está muito bem de costas, costas volumosas, largas, com espessura, com boa divisão. São dorsais excelentes? Não são excelentes, mas dentro desse grupo e para esse show eram dorsais muito bons, glúteo fibrado, uma boa divisão de quadríceps com o femoral. A gente também vê uma boa divisão aqui do Max Charles, mas ele não tem tanto volume. Reparem que a coxa do Rodrigues é bem maior. O Patrick Moore meio lisão, né, faltando volume, um aspecto meio pouco, vamos dizer assim, pouco espesso.
E o Hassan Mustafa de costas precisa ainda melhorar bastante. Tem muito volume, tem muita massa, mas ainda precisa refinar tudo isso aí. Expansão de dorsais também mais uma vez, o Rodrigues aqui gigantesco, muito largo. E aí a gente vai comparar aqui os caras que ficaram com as 3 primeiras colocações. O Patrick Moore ficou em 6º lugar, só lembrando vocês, quem ficou em 4º lugar foi o Hassan Mustafa, esse cara aqui, o Max Charles em 5º lugar. Então vamos pensar aqui nos top 3, Yain Valier. O Yain Valier, ele venceu o show, mas ele não merecia vencer, na minha opinião. Eu fico muito triste por ele, porque ele ficou muito feliz, é o 3º show mais importante que a gente tem no circuito, só perde pro Olympia e pro Arnold Classic Ohio. O Yain venceu 4 semanas atrás, ele veio para Tampa, competir aqui o Tampa Pro, ficou em 2º lugar, acabou sendo vencido pelo Hunter Labrada. Ele veio muito mal nas prévias, para quem não lembra, melhorou nas finais. Hoje aqui ele trouxe um físico muito melhorado, muito mais seco, posou melhor, seguiu o feedback dos árbitros, mas mesmo assim, na minha opinião, não foi o suficiente para vencer o show. Eu tô muito triste por ele porque muita gente vem criticando e assim, ele fez uma postagem que foi essa aqui, ó, dele mostrando o físico dele antes do show, mesmo assim não tava com o glúteo tão fibrado, não tava tão seco. E eu acho bizarro como falta a panturrilha, ele não tem nenhuma panturrilha. Quando a gente pensa em gastrocnêmio aqui, aquelas 2 bolinhas, a gente vê um lado dele aqui, ó, do gastrocnêmio dele, mas não vê a segunda bolinha. Parece que um dos lados da panturrilha dele, que seria o lado responsável para dar esse outro volume aqui que falta, é ou não existe ou está atrofiado completamente. É um físico muito bom, é um físico digno aí dos rankings profissionais, mas não foi o físico que mereceu vencer e foi muito criticado por isso. Eu acho que a gente não devia criticar o atleta, mas sim os árbitros que premiam o atleta. E eu fico triste por ele porque é um cara que lutou muito, ele é do Canadá, então toda vez que ele sai do Canadá para ir para os Estados Unidos, ele tem que ficar 15 dias em isolamento por causa da pandemia. Ele fez isso 2 vezes. E aí ele postou aqui e falou o seguinte, ó, falou, é muito difícil acordar depois de uma vitória que deveria ser o destaque da minha carreira e ver tanta negatividade nos comentários sobre o show. É muito fácil as pessoas falarem assim, mas quem se importa com o que os haters falam? Ou você é muito mais do que esses guerreiros do teclado, esses haterzinhos, esses troll e tal. Mas ele fala que é o seguinte, que quando você trabalha mais de uma década para conseguir uma vitória dessa, é difícil ignorar isso aí, realmente é difícil ignorar a negatividade. E continuando aqui, então ele foi um cara que venceu na visão dos árbitros, o John De La Rosa ficou em 2º, tinha panturrilhas boas, tinha bons antebraços, mas tinha o menor frame, a cintura dele é bem estreitinha, assim como a do Yain, o Justin Rodrigues tem a cintura um pouco mais larga, mas no fim das contas não é só cintura, tem um conjunto geral. E comparando entre os 3, o Rodrigues tinha braços melhores, peitoral melhor e mais espesso, dorsais melhores, quadríceps tão bons quanto os deles. O De La Rosa parecia estar com quadríceps pequenos aqui e até o direito meio menor do que os outros. Então, se a gente for pegar o conjunto todo, o Rodrigues deveria ter vencido esse show. Olha só a expansão de dorsal. O Rodrigues tem um peitoral bem espesso, ele consegue acertar a cintura aqui nessa pose, quadríceps grandes, com volume, bem divididos aqui, a gente pode ver o sartório. O Yain estava muito seco, tinha um aspecto muito sólido, mas ele não posa tão bem, não é tão grande, tão largo quanto o Rodrigues, que talvez estivesse um pouquinho menos condicionado que o Yain, mas tinha muito mais volume e espessura do que o Yain em quase todos os grupos musculares. Olha só, peitoral de lado, a divisão aqui muscular do braço do Justin Rodrigues, volume de pernas. Talvez o Yain tivesse um pouquinho melhor aqui, mas é um pouquinho melhor uma coisa ou outra. O De La Rosa aqui, a coxa dele absurda de lado, mas tinha o condicionamento, né? Aqui de costas, olha só de costas, que, enfim, destruindo os caras de costas, muito mais volume, muito mais espessura, muito mais detalhamento e divisão muscular, glúteos fibrados, coxas maiores. Então, nessa pose aqui, principalmente, ele tomou uma vantagem muito grande dos outros. O Yain ainda tem que melhorar muito os dorsais dele. Os glúteos não estão fibrados, não tem quase que separação nenhuma na perna. A gente não vê onde acaba o quadríceps e começa o femoral. Perfeito em todas as poses também, mas é isso. Top 3, o Justin Rodrigues deveria ter ficado. E aqui tem algumas fotos com ele mais próximo do Valier. Olha a diferença de volume de braços, largura aqui de dorsais, espessura de peitoral, tamanho de coxa, etc, etc, etc. Acho que não tinha muita discussão.
talvez a maior discussão desse show realmente tivesse sido quem seria o vencedor entre Max Charles e Justin Rodrigues, que tudo bem que são fotos aqui de baixa qualidade, mas aqui são as finais onde um ficou próximo do outro. E aí é que a gente vê que o Max Charles estava tão seco quanto o Yain melhorou um pouquinho mais ainda, né? Nas finais, mas o braço maior, braço mais dividido, oblíquo mais marcado, abdômen mais marcado. A coxa do Max Charles é um pouco menor que a do Yain, mas estava bem marcada. Na expansão de dorsais, o Max Charles com uma expansão tão boa quanto a do Yain, mas com glúteos mais fibrados e muito mais separação nas pernas. No muscular de frente, o Max Charles com braços maiores, ombros mais redondos, peitoral mais espesso, coxas tão marcadas quanto, panturrilhas um pouco melhores. O Yain fica esquisitão nessa pose aqui. No duplo bíceps de frente, então, o Max Charles, na minha opinião, ele trucida o Yain Valier com linha de cintura V-taper, né, que é o formato em V do tronco, braços melhores, braços mais bem divididos, peitoral mais espesso, linha de cintura melhor, coxas, quadríceps, talvez uma pequena vantagem para o Yain. E aqui também ele põe o Max Charles com o Yain Valier e o John De La Rosa, o primeiro lugar e o terceiro lugar. O Max Charles também, mesmo por fotos bem ruins, com uma vantagem legal, assim, maior espessura na parte alta das costas, braços aí melhores, né, mais bem divididos do que o dos dois aqui, o De La Rosa com uma tatuagem tampando tudo. A divisão de dorsais aqui em cima, olha só, a borda superior dorsal bem mais aparente que a deles. Falta lower back, falta, mas nenhum dos três tem lower back tão boa assim. Glúteo fibrado, que só o De La Rosa tava. Uma separação aqui de quadríceps com femorais muito boa, como eu já falei, não tinha no Yain e tinha muito pouco no De La Rosa. Então, pessoal, mais uma vez, talvez fosse legal ter um vídeo de alta definição para a gente poder entender um pouco melhor isso. Talvez com o VHD a gente mude um pouco de opinião, mas a gente tem o que tem aqui para comentar, é isso. O Patrick Moore parece que já não é mais o mesmo, parece que não é mais o queridinho dos árbitros, parece que não vai conseguir mais presentes assim tão facilmente e está só descendo a ladeira. Num show desse que nem era um show tão complicado assim, ficou em top 6, então é difícil acreditar que ele vai repetir um top 10 no Olímpia tão cedo, a menos que ele mude uma coisa muito louca aí. O Yain Valier acabou vencendo o show, nunca dá pra dizer que foi super injusto, o cara não merecia, o cara é um guerreiro, volta pro Olímpia depois de 2 anos. É muito legal ver caras que lutam tanto e que dão tanto da sua vida, sacrificam tanto pelo esporte, de alguma forma conseguindo algum retorno em relação a isso. E o Valier falou que está muito feliz com o físico dele nesse show, melhorou bastante, que dessa vez a mulher dele veio junto, a Melissa Bumstead, isso mesmo, a irmã do Chris Bumstead, ficou com ele, ajudou, e ele falou assim, ela veio e eu fiquei muito melhor, eu fui muito melhor nesse show. E ele fala o seguinte, se eu tivesse vindo com aquele físico do Tampa Pro, e ele fala assim, que foi um show com nível muito pior que esse, eu não teria ficado nem em 6º lugar aqui nesse show. Então ele deu uma cutucada no Labrada lá, em todo mundo, e realmente, o nível do show do Tampa Pro, tirando o Labrada, que ganhou e estava muito bem, mas a gente não sabe quão bem assim, nem sabe como que ele iria num show como esse, por exemplo. O Labrada ficou em primeiro, o Yain ficou em segundo, e em terceiro lugar ficou o Dwayne Walker, aquele cara que todo mundo falou que foi roubado e tudo. E o Dwayne Walker competiu no New York Pro, acabou ficando em 9º lugar. Para vocês verem como estava difícil e complicado esse show. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Quero ouvir a opinião de vocês. Foi justo, não foi? Foi roubado? Quem foi roubado? Quem não foi? Quem merecia ganhar? Quem não merecia? Como é que tá essa arbitragem aí? Como que tá esse lance? E o que vocês esperam do Olímpia? Vai ser assim também no Olímpia? Deixe seu comentário aí. Se gostou, deixa o seu like. E se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Eu sou Miguel Chain, vou ficando por aqui e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.